Marcela Cartacho é uma atriz que nasceu na Paraíba e lá ainda vive. Foi descoberta por Suzana Amaral numa apresentação teatral e aos 19 anos interpreta Macabeia no filme A Hora da Estrela. Com essa personagem, ela aparece para o Brasil e o mundo, ganha o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília e se consagra no Festival de Berlim. Tem quase 30 filmes na carreira: Batismo de Sangue, de Elvésio Raton, Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, de Roberto Pires, e Madame Satã, de Karim Anus. Entre os trabalhos, dirige Tempo de Ira, junto com Gisela de Mello. Marcela Cartacho é entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Marcela Cartacho, bem-vinda ao Sala de Cinema, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Né? Marcela, qual que é a importância de A Hora da Estrela na sua carreira? A Hora da Estrela foi tudo na minha carreira, foi a minha projeção para o futuro, né? Foi meu maior trabalho, minha maior expressão na história do cinema. E é um dos trabalhos assim que eu tenho maior carinho, né? Porque é o meu passaporte, né? Para o meu futuro, para os meus futuros trabalhos. Como que a Suzana Amaral te escolhe para fazer a Macabeia? Nessa época, Suzana Amaral estava procurando uma atriz para fazer A Hora da Estrela. E aí ela assistia todas as peças que vinham do Nordeste. Por acaso, nessa época, tinha um projeto de teatro que chamava Mambembão, que os melhores espetáculos do Rio vinham para São Paulo. E os melhores espetáculos de São Paulo não, ia para o Sul, que fazia Brasília, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio. E os melhores do Sul ia para o Nordeste. Tinha esse intercâmbio que era maravilhoso. É né? verdade. E nessa leva, o grupo da gente foi selecionado, né, para apresentar, e ela assistiu no Eugênio Kuznet. Esse grupo qual que era, para ficar claro? Era um grupo de teatro de Cajazeiras, né? A gente era assim... Cajazeiras, sua cidade, na Paraíba. Cajazeiras, minha cidade, na Paraíba. E essa peça que a Suzana viu, de onde você sai para fazer a Macabeia, Na Hora da Estrela, tratava de qual universo? Tratava das mazelas nordestinas, né, que contava a história, né, de uma família que ela morava na beira da estrada e era um pequeno cabaré. E as filhas dela todas foram prostitutas. E ela tinha uma filha mais nova que ela queria que ela se casasse de véu e grinalda para poder salvar a família da prostituição. Então era uma peça muito bonita, muito forte. E era feito assim por crianças, né, que fazia trabalhos adultos. E nessa época Suzana assistiu e quando ela me viu no palco, ela já de cara dizia, não, essa é a Macabeia. Não vai trabalhar hoje? Não senhora, hoje eu tô de folga. Como foi então a construção desse personagem, da Macabeia, sua relação com a Suzana? Aí ela, nessa época, no dia que ela assistiu a peça, ela me perguntou se eu conhecia a obra da Clarice Lispector, eu não conhecia. E ela me deu um livro de presente, A Hora da Estrela, pediu para me ler. Aí que depois ela voltava a falar comigo. Só que fizemos 3 apresentações e depois a gente voltou para o Nordeste. Aí ela ficou me escrevendo. Ela escreveu umas 8 cartas durante 8 meses para mim e ela me dirigia nessas cartas. É mesmo? Era. Aí ela falava do projeto, que o projeto estava sem dinheiro, mas que ia conseguir. Na época era assim, era já a final da Embrafilme, né? Eu acho que foi quase a conclusão assim da 88, Embrafilme, 89, da Hora da Estrela, né? E aí Suzana escrevia, ela dizia, olha, observe as macabeias da sua cidade, né? Queria que você fizesse uma camisola, que é uma camisola que eu uso no filme. Marcelo, você disse que
a Suzana te dirigia através das cartas, né? Dessas 8 cartas ou 9 que ela te enviou entre o convite e o início da Hora da Estrela. Você falou sobre a roupa, né? A camisola de saco. O que mais que ela dizia? Como que era essa direção? Porque dirigir através de carta é maravilhoso, né? Aí ela disse, leia bastante o livro. E eu li o livro muitas vezes e comecei a memorizar realmente todas as cenas de Macabea. E começava a trabalhar no espelho, sozinha, porque escondida, porque a minha mãe não deixava. Escondia tudo debaixo da cama. Chegava e disse, o que você está fazendo trancada aí nesse quarto? Eu disse, nada, eu estou aqui brincando, lendo. Né? E... Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Não, eu tinha 15 não, eu tinha mais. Eu já, quando eu fui fazer a Macabea, eu já tinha 19 anos. Né? Então eu tinha mais. Eu só era menina muito pequena mesmo, sabe? Então a ideia que tinha de mim era de 15 anos de idade. Né? E foi assim, ela falava para mim observar as outras Macabeias da rua. Né? Falava para procurar um jeito de andar como Macabea, de pensar como Macabea, né? De criar um subtexto. Aí ela botava umas perguntas, né? Para me responder para ela, né? Quem era a Macabea, como era que eu via, qual a minha visão. Você já fez isso alguma vez? Aborto? Aborto? Tirar filho. Quer dizer que você é virgem mesmo? Sou sim. Quantos anos você tem? 19, completei o mês passado. E ela encantou o Brasil com aquele personagem. Ela encantou. As pessoas que viram aquele filme naquele momento, dá para acreditar que aquela pessoa existia. Tal era a sensibilidade com que ela entendeu aquele personagem da Clarice, né? E foi uma estreia, né, para ela, que uma menina do interior da Paraíba, fazendo teatro apenas, né, vim de repente para São Paulo filmar película e com câmera e com som, todo um aparato de produção, e ela foi simplesmente brilhante no seu trabalho. Agora, Marcelo, daí você estreia na Hora da Estrela, abocanha um monte de prêmios com filme em Brasília, no Festival de Brasília, também em Berlim, né? Agora, como que é uma estreia desse jeito? Você sair do lado de Cajazeiras, no interior da Paraíba, faz um primeiro filme que causa essa repercussão. Como que é? Eu queria saber de você, como que você ficou assustada, começou a questionar, né? Foi um acaso muito grande, né? Eu vim desde 12 anos fazendo, mas fazia intuitivamente, fazia teatro, outra história, né? E quando eu comecei a fazer cinema, eu já não percebi o que eu estava fazendo. Eu fazia porque tem aquela direção também, tem aquela, né, preparação também para entrar em cena, tinha, né? E eu vivia como se eu estivesse vivendo as cenas de teatro, só que era outro universo. Né? E fui fazendo, não fui achando que eu ia ser nada mais além do que o que ia estar na tela. Né? Não estava esperando nada. É tanto que quando eu fui para Berlim, eu não tinha grana, não tinha nada. E aí o filme passou no segundo dia no festival. Quando fui ver o filme, eu fui chorando, porque na época eu tinha sido, exatamente nesse dia, lá na Alemanha, eu tinha sido agredida. Por quê? Porque eles achavam que eu era uma turquesa, e não sei, turquesa. Eles, na época, ainda tinham um muro. Foi o quê? Agredida fisicamente? Fisicamente. Estava, socos, dentro do ônibus. Porque Suzana disse, não, vamos no ônibus, que tem aqueles ônibus de primeiro. Tudo era novidade, né? Aqueles ônibus de primeiro andar. E aí a gente entrou, tudo que elas faziam, eu fazia atrás, né? E não falava nada, não sabia, né? Estava saindo fresquinho de Cajazeiras. E aí esse cara entrou, bateu em mim, aí a gente desceu no próximo ponto. Suzana perguntou em inglês o que estava acontecendo. Eu disse, não, é porque ela é uma turquesa, não sei o quê, está cheia de neuróticos de guerra, essas coisas. Aí eu fui assistir o filme, já fui chorando, já fui com medo, já fiquei com medo das pessoas.
Aí ficava no estande. Aí eu sei que o filme foi aplaudido, como foi em Brasília, 10 minutos em pé. Né? Foi ovacionado o filme lá, no dia que passou, no segundo dia. Eu acho que até sei cantar essa música. Na, 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 ni, na, na. Na, 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 ni, na, na. Na, 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 ni, na. Na, na, na. Quando foi, antes de terminar o festival, um dia antes de terminar o festival, aí eles falam, né, que Suzana Amaral me chamou e disse, olha, Marcela, a Hora da Estrela ganhou 3 prêmios, que foi o prêmio da OSIC, outro prêmio que dá direito a passar nos festivais de arte, e o prêmio de melhor atriz, né? Só que eu achei assim muito pouco, né? Achei que era, aí eu fiz, que bom, pelo menos a gente vai lançar no Brasil, né, o filme. Quer dizer, então você ganha o prêmio de atriz em Berlim, você aí tudo eu bem? disse pra minha mãe, mãe, eu ganhei um urso. Ela, traga esse bicho pra cá, não tem nada pra dar pra esse bicho aqui, não. Zé do Mãe que gosta de contar essa história assim. Eu vejo uma luz. É um brilho. Não. Não. É uma estrela brilhante. É uma estrela. Você não tinha dinheiro com um prêmio desse na mão? O que era o trabalho de atriz para você, então, até então? Ou passou a ser? Pô, nunca vivi do meu trabalho, porque um trabalho profissional não era, né? Porque com teatro a gente não tinha dinheiro, a gente fazia tudo por amor, né? A gente ficava no grupo, fazia as peças de teatro, pesquisava os trabalhos, e ia para o quintal interpretar esses trabalhos e vivenciar. Muitas vezes era estereótipo, né? Muitas vezes. E isso foi se estendendo ao longo da carreira, até que uma hora eu disse, basta, assim não dá, sabe? Como que foi sair do Macabé e fazer a Brasa Adormecida do Limonge? Foi divertido, né? Aí depois as coisas foram ficando divertidas, assim. Muito depois, lá para Madame Satã mesmo, que eu comecei, né, realmente a questionar essa minha profissão, né? Porque chegou um momento de sobreviver, né? Aí tem que questionar, né, como é que vai ser essa sobrevivência, né? Como é que vai ser esse decorrer desse trabalho, esse processo, como é que eu vou... Aí comecei a fazer oficinas de interpretação, né? Comecei a trabalhar o que eu tinha trabalhado, que até então era intuitivo né? E que eram descobertas que eram importantes para a minha vida e que, né, elas só tinham a desenvolver isso, né? Eu tenho que achar uma técnica para mim. Isso ajudou? Bastante. Aí eu tenho referências do trabalho que eu fazia no teatro, que não era um teatro de muitos gestos teatrais, aquelas coisas, sabe? Era um trabalho muito trabalho de improvisação, muito criativo, né? E coisas que tinha para se descobrir, né? Que era a voz, que todo mundo questionava o sotaque. Aí comecei a trabalhar o sotaque. Nunca consegui perder o sotaque, porque todo mundo queria a nordestina, entendeu? Queria a Marcela nordestina. Nordestina. Com sotaque, com jeitinho, e depois brejeiro, eu percebi que até então eu não podia sair desse formato, porque tinha um físico que não ajudava, entendeu? Não fiquei um mulherão, uma coisa, sabe, que pudesse, né, transformar em outras coisas, né? Ou seja, os papéis que iam surgindo
sempre viam você Nessa dentro linha. dessa biotipia, ou seja, uma nordestina, é, brejeira, é. né, com sotaque. Porque se falava que o cinema era tão realista que era tão realista, era tão transparente que não via outra coisa, só via a nordestina, aquela coisa. Aí passei muito tempo nisso. Angélica! Angélica! Eita, tesão! Vamos, minha princesa. Ai, meu príncipe! Um filme como Fronteira das Almas, do Hermano, que você, então, mergulha de novo no universo nordestino. Como que é fazer um filme daí, especificamente dentro desse universo? O que variava especificamente esse universo eram as situações, eram as circunstâncias, né? Tentava variar alguma coisa, porque a voz não podia mudar, né? O físico não muda, né? Então era a situação em que eu vivia, né? Dos personagens. Mudava uma coisa ou outra, cabelo, era uma coisa meio, mas era tudo muito selvagem, assim, tudo muito, né? Bruto, né? Rústico. Rústico. Uhum. Ou seja, não queriam que você fizesse uma coisa mais, vamos dizer, mais transparente, mais sofisticada. O nordestino tinha que ser brejeiro e com sotaque. É isso? Era. Aí depois foi surgindo as novelas também, que foi assim, né? Um pouco também isso. Porque... Marcélia, desculpe, mas, Marcélia, essa visão do Nordeste, desses diretores, te inquietava? Você acha que correspondia até aquele momento ao que o Nordeste era? Ou era um estereótipo? Muitas vezes era estereótipo, né? Muitas vezes. Porque o nordestino era visto como um trabalhador forçado, né? E isso incomoda um pouco, né? Porque tem tantos outros universos para vivenciar. Porque assim, o que eu questiono não é nem a questão de você ser nordestina, né? Mas isso é um fato, É né? um fato. É um fato. Mas é como se vê o Nordeste, realmente, assim como você fez essa pergunta, né? No questão, diria o quê? De só miséria, só miséria, o sertão, que fala só errado, sal, que fala errado, que é desdentado, que é miserável, que não tem, sabe, não é inteligente, não é uma coisa, sabe? Então, a visão do Nordeste é essa. Eu não sei o que a gente vai ficar fazendo por aqui. Esperando o banco tomar o lote. Esperando a malária. E o que é que você quer que a gente faça? Que a gente saia por aí ao Deus dará? Que volte para São Paulo? Que volte para aquela guerra? Aqui é que não dá, Cassiano. Mais dia, menos dia, a saúde acaba. E aqui todo mundo tem malária. E a gente não tem dinheiro nem para salvar o menino. E isso foi se estendendo ao longo da carreira, até que uma hora eu disse, basta, assim não dá, sabe? Não de falar nordestina. Aí foi quando apareceu Madame Satã, né, que Karim me propôs a fazer uma prostituta que vinha do Nordeste, né, que a história de Madame Satã era um homossexual, nordestino, negro, né, e pobre. Esse tempo que tu ficou em Cana, ele me ajudou muito. E eu me afeiçoei muito com ele. Ele era louco por ti. Eu acho que aquela oportunidade... E no caso do Madame Satã, eu também achei que foi, assim, embora, assim, o papel título seja, né, do Lázaro Ramos, eu acho que aquele trio que eles formaram ali, daquela família, contribuiu muito para o sucesso do filme também. Eu acho que foi fundamental. As pessoas... É impossível não se apaixonar por aquele filme. Teve muitas cenas que, infelizmente, não ficaram na montagem final,
mas aquela famíliazinha daqueles 3 ali, a gente conviveu com eles profundamente dentro daquele cenário, daquela casa que a gente filmou praticamente, né, 80% do filme foi ali. Foi uma convivência muito íntima mesmo. Que nordestina é essa sua do Madame Satã em relação às demais? É uma nordestina que eu acho que ela tem assim uma visão mais apurada da vida, sabe, do ritmo. Já deu uma levantada na coisa, a roupa, a maquiagem, né? Já ajudou bastante também a quebrar um pouco, né? O salto alto, né? Já ajudou a quebrar bastante, né? E todo o trabalho de pesquisa que a gente fez, né? De ir para as noites, de visitar vários bares, né? No qual a gente via esse universo, né? E que eu fui pegando, soltando mais, né, essa coisa mesmo da nordestina, essa coisa mesmo né, de mostrar já um personagem urbano, né, que não é um personagem que já vem do sítio, já tem uma outra mentalidade de sobrevivência, embora seja, né, aquele universo de prostituição. Assim não vou deixar. Você conhece aquela belezura? Namorou uma amiga minha, falou tudo que ela tinha. Tu não vai se meter comigo. Mas é lógico que eu vou me meter com ele. Tem um cara de atrevido. Marcelo, você no Madame Satã dialoga, interpreta ao lado do Lázaro Ramos, que é baiano e vem do teatro também. A toada é a mesma? Toada do teatro da Paraíba e a da Bahia? Não, a Bahia é mais acelerada. Então eu queria ver esse tipo de confronto de interpretações de escolas no Nordeste. A Bahia tem toda uma tradição. Eu queria ouvir de você. Eu acho assim, a Bahia, ela tem, eu acho que a educação cultural que é diferente da Paraíba, entendeu? A gente na Paraíba pratica muito mais do que vê as coisas, né? Porque ali a gente está muito distante, né? Tem ali só Pernambuco, que é ali do lado, né? E a gente, o nosso refúgio é mais Pernambuco, né? E Paraíba, quando a gente quer ver as coisas. Não que as coisas não cheguem lá, que os filmes bons, tudo, né? Não chega, demora a chegar. Né? Agora, a efervescência cultural da Bahia já é completamente diferente. Né? Eles têm mais acesso, eles fazem mais. Né? E como isso se reflete no trabalho? O que você sentiu na hora que você dialogava, interpretava com o Lázaro? Não, isso não reflete muito, porque eu acho que cada um busca a sua técnica. Né? Cada um, Lázaro deve ter as técnicas dele, né, adquiriu pelos seus trabalhos, pelas suas oficinas de interpretações, de voz, de tudo no mundo que ele fez lá, né? E eu acho que diverge, a única diferença é o trabalho de cada um, é como cada um se prepara, é como cada um se organiza para poder vivenciar suas histórias. Eu acho que Lázaro é um ator assim que ele não sei, teve mais oportunidade, teve, sabe, não sei, é uma pessoa que aconteceu e que é um cara maravilhoso, assim, de trabalhar com ele, é um ator que tem um trabalho muito apurado, né? E eu acho que a convivência foi o que fez, né, a gente ter essa coisa homogênea no filme. Né? A convivência, quase um mês de convivência. Né? De conhecer, de conversar, de se perguntar, como a gente está se perguntando aqui. Né? De questionar. Vai lá. A gente tem que ir na Estudantina, tu vai adorar. É muito chique. A Tabu já fez muita amizade por lá. O que foi?
Perdeu a língua? Eu tenho um negócio para te contar. Fala. É coisa ruim. Então desembucha. Eu não me vejo muito como humorista, assim, não. Eu não tenho muita... né? Eu acho que o engraçado, eu acho que é a forma de ser, a forma de... né? A Marcélia, a sensação que eu tenho, talvez por permanecer morando na Paraíba, não sei, mas ela mantém esse diamante, ela continua um diamante bruto, né, pronta para ser lapidada, pronto para ser explorada, pronto para ser vivida, né, pelos personagens e ser dirigida pelos colegas de cinema, né? Ela continua essa potência, me parece que são as raízes da sua estrutura frágil, magrinha que ela eu acho que isso é o que mantém, talvez, essa vitalidade e essa vontade de interpretar. Marcélia, a Árvore da Marcação, você faz lá uma freira que é envolvida com movimentos, tentativa de organizar a cidade. É um personagem que, de uma certa maneira, escapa, né, vamos dizer, desse universo de personagens nordestinos, miseráveis, etc., que você viveu. Como que foi construir esse personagem, uma freira, embora engajada numa situação também miserável? Eu conheci a freira, né? Eu passei um mês assim em Areia, né? Que é uma cidade perto de Campina Grande, na Paraíba, né? E convivi um pouco com essas freiras, né, para poder entender como é o universo delas, né, e como era a luta delas, na verdade. O que você extrai dessa convivência? Você extrai, obviamente, uma vivência, mas agora, para o seu trabalho, você captura ali diálogos, a maneira de se falar, a maneira de se expressar, gestos, né, postura corporal. O que serve para você? Porque quando se fala assim, convivi com os atores, com a história, com o personagem que eu interpretei, aquela situação, mas traduzindo no seu trabalho, o que isso resulta? Olha, mexe muito com a gente, né? Porque a questão de você ter a oportunidade de vivenciar várias situações, né? Vários personagens, várias pessoas diferentes, né? Mexe muito com a gente, né? Porque questiono mesmo como é que as pessoas vão ver, se realmente o meu personagem está inteiro, se realmente tem essa postura, né? Se realmente eu toquei as pessoas, consegui tocar com esse trabalho, com esse tema, né, que o diretor propôs, né? Eu acho que é um mergulho. Tudo bem, irmã? Tá tudo muito bem. A senhora tá precisando de alguma coisa? Muito obrigada. Eu tenho tudo o que preciso. Eu gosto muito do trabalho da igreja de assistência aos pobres. Tem algum dinheiro? Se a senhora quiser algum... Se o senhor quiser ajudar, poderia começar vendo a situação das crianças. Como? As crianças? Pois é. O seu capataz promete que vai pagar tanto e na hora paga menos. Eu tava até pensando mesmo que não seria bom as crianças continuarem trabalhando na cana. O senhor não pensa no que pode acontecer se as crianças ficarem sem trabalho? O Césio 137, o filme do Roberto Pires, que reproduz a tragédia do acidente radioativo em Goiás, lá em Goiânia. É uma coisa completamente fora desse universo de Nordeste. Como que você se insere nesse trabalho como atriz? Como que você reconstitui aquela situação? Que é uma personagem extremamente desesperada, né? Dentro dessa evidência de uma vizinha tragédia. A gente, na época, a gente foi para Goiânia, a gente foi ver essas pessoas, né, como elas ficaram, né, alguns que ficaram doentes profundamente, que tiveram muito próximo dessa peça, que tem essa radiação,
e cada um começava a falar do seu depoimento, né? Aí o Roberto Pires pegou o depoimento de cada uma daquelas pessoas, né? E criou um filme de ficção, né? Passou o roteiro para a gente. E nesse roteiro, a gente começou a visitar essas pessoas, começou a ouvir a história dessas pessoas, né? E a gente começa a questionar como é que vivem essas pessoas, o que é que elas fazem, né? Como é que elas encontraram isso, qual a ilusão que elas tinham dessa peça, né? E era muito lindo o depoimento deles, né? Porque cada um que contava ficava radiante, né? Com o que essa peça produzia, né? Porque ela tinha uns fachos de luz que saía, né? E esses fachos de luz é o que queimava as pessoas, é o que, né? Era a radioatividade. Era a radioatividade. Aquela banana com água de coco, acho que me fez mal. Eu vou fazer outro chá. Não, deixa que isso passe. O que você tem? Esse vômito não para. Marcélia, numa outra mão, Policarpo Quaresma, já é uma chanchada, já é uma alegoria, é uma paródia maravilhosa do Brasil. É comédia, portanto. Como que é essa pesquisa para você? Aliás, você gosta de fazer esse tipo de inclusive tive que falar um pouco mineiro, né? Trabalhar um pouco essa coisa do mineiro. E é difícil trabalhar sotaque. O mais fácil é falar carioca. Entendeu? Tá entendendo? Não sabe como é que é? Né? Agora mineiro... Mineiro é muito queijinho, né? E assim, a gente... quando... Teve alguma pesquisa para fazer? Então, porque assim, é trabalho braçal, né? Ali eu fazia uma empregada que trabalhava na fazenda, eu era casada com um dos personagens que era Chico Dias, né? E a gente trabalhava ali naquela fazenda e servia ao patrão, né? Então, não tem muito o que observar, não tem muito o que pesquisar, é tentar vivenciar aquele universo ali, né? E dar vida ao personagem. Se a ciência diz o contrário, não é reza que vai trazer chuva. Major não acredita. Mas que vai cair um pé d'água, vai. Tá no céu e a gente sente. Absurdo. Os aparelhos mostraram. É a técnica! Jesus é mais forte. Mas você se sai bem na comédia, você acha? Bem na comédia? Não, eu não sou muito boa de comédia, não. Acho que não sei. Eu não me vejo muito como humorista, assim, não. Não tenho muita... Eu acho que o engraçado, eu acho que é a forma de ser, a forma de... né? Difícil botar humor nos personagens, assim. Você prefere, por exemplo, um personagem como você faz em Amélia? Não, eu prefiro que tenha um personagem que tenha uma história, que tenha uma história e que tenha uma história densa e que a partir daí eu possa balancear, sabe? Possa vivenciar a coisa, as emoções dela, né? E procurar esse humor que para mim é um pouco difícil de trabalhar, né? Mas em Laurita tinha um pouco de humor. Né? Tem uma... Madame Satã tinha bastante humor, assim, em Laurita. Em Amélia tinha o quê, nessa personagem de Amélia? Amélia era muito... uma coisa, assim, muito serviçal. É um personagem muito de passagem, sabe? De entrar, de sair, de servir. Não tinha uma história específica para ela. Ela ajudava ali naquela fazenda. Eu acho assim que a maioria dos filmes nordestinos, a maioria do prêmio do cinema brasileiro é nordestino.
né, contando as histórias dos nordestinos, as histórias desse submundo, nordestino em São Paulo, nordestino nesse universo, nordestino, né? E nunca vi contar a história de um nordestino rico, um nordestino que, sabe? Marcela, você dirige Tempo de Ira, que é baseado num conto, numa história do Ronaldo Corrêa Brito, belíssimo escritor, e você dirige e atua, né, protagonista. Como que é? Primeiro, como que foi dirigir? Por que você resolve dirigir? Pois é. Eu, quando fiz Tempo de Ira, eu queria, na verdade, fazer monólogo. Eu queria contar aquela história no teatro. Mas eu não via ela no teatro, eu via mais como imagem do que no teatro. E aí eu convidei Gisela, né, para me ajudar a dirigir. E aí a gente dividiu essa direção. Então, quando a gente roteirizou Tempo de Ira, eu me via muito fazendo esse personagem, até porque eu queria levar para o teatro, né? E disse a Gisela, ó, eu quero dirigir, mas eu também quero atuar, eu quero fazer, né, a Cícera Candóia, porque na verdade o nome do conto é Cícera Candóia, né? Aí, como eu tinha Gisela para me ajudar na direção, eu confiei muito, né, assim, de ela me dar uns toques, né, na hora que eu estivesse em cena, ela me dirigir um pouco, né, me direcionar para vivenciar esse personagem, vivenciar essa direção, né? E dirigir assim é muito gratificante. Comecei a descobrir a direção quando eu comecei a dar minhas primeiras oficinas, que foi quando eu precisei de um grupo de teatro para poder vivenciar aquela primeira cena lá de Tempo de Ira. Aí convidei um grupo de teatro, que era um grupo amador, que era da região, lá em Monteiro, um lugar chamado Monteiro, na Paraíba. E trabalhei esses meninos, né, para poder eles fazerem essa cena. E aí a gente se divertiu muito fazendo essas cenas, descobrindo como era que a gente ia botar a câmera, como era que a gente ia fazer esse efeito também de degolar o pai sem mostrar, né? E que eu gosto muito assim de fazer pesquisa dentro desse universo da humanidade, sabe? Eu gosto muito de trabalhar as pessoas, né? Por exemplo, eu me aprofundei muito em Tempo de Ira porque falava muito das relações humanas, né? Dessa relação da mãe com a filha, né? Dessa família que tinha muitos filhos e que os filhos foram embora, né? Então esse tema, essa relação humana, né? Que me faz, que me move um pouco dentro desse universo de ser atriz, de ser diretora, né? De pesquisar. Minha filha, me responda uma coisa. Você está querendo ir embora? Eu não viajo com mãe porque mãe não aguenta a viagem. Também não deixo mãe aqui, enquanto mãe estiver viva. No caso da figuração e também dos papéis menores, assim, dos filhos, da família, a gente foi buscando em grupos de teatro lá. E foi uma coisa que a Marcélia fazia cena com eles, a gente nos testes, a Marcélia já contracenava com eles, e era curioso que eles vinham de uma coisa muito teatral, né? De uma formação muito teatral, de falar alto e tal, e nos testes a gente ficou meio assustada, assim, mas ela foi ensinando, foi um pequeno workshop até informal que ela foi passando para eles a coisa do cinema, que era muito diferente do teatro e tal, e acabou que, enfim, aquela coisa da magia mesmo, que quando tem que dar certo, tudo dá certo. Como você encontra aquela atriz que faz a sua mãe, Antônia? Antonieta? Antonieta Noronha, né?
Eu assisti Central do Brasil. Ela fazia uma participaçãozinha de nada no Central do Brasil, quando o menino chega na casa dela e não é a casa que eles estão procurando, né? E ela toda descabelada ali, eu disse, não, eu acho que é essa mulher aqui. Uma cena como aquela onde você dá banho nela e ela está nua, ela está sentada naquela cadeira e você vai enxaguando ela. Uma cena daquela tem muito ensaio? Não. Aquela cena ali a gente fez de primeira. Eu ensaiei com ela assim, a gente ainda no ensaio frio, né, ensaiamos. Aí preparei toda a cena de como a gente ensaia, porque ainda tinha também um efeito da lua que via daquela imagem que via na água da bacia, né? E aí preparei a cena toda, né? Ensaiamos umas 2, 3 vezes. Eu dizia a ela como ia fazer, fazia tudo no fingimento, né? Aí depois tirei os excessos, né? Pessoas curiosas da sala, tudo, fechei um pouco a sala, apurei a luz, né, um pouco e fizemos ali, né, mas só uma equipe mínima, nós duas, e foi uma cena assim, muito bonita, porque essa cena acontecia quase todos os dias na minha casa, porque a gente criou 3 velhinhos na minha casa e a gente sempre cuidava deles. E eu fiquei uma época assim... Então tinha um tem muita referência de vivências mesmo, né? Minha ali. Aquela outra cena também, que ela que ela resolve matar a mãe, e que ela, né, tá lá naquele quintal também, se desvencilhando das coisas, né, das cabras, de tudo, né? E aquela cena ali também eu vi em casa, quando a minha irmã do meio perdeu a virgindade e a minha mãe não aceitava, né? Então, aquela cena ali, minha mãe, sabe, fez uma cena assim, ela ficou tão desgostosa que ela se jogava, que ela ficava, sabe? E aí eu tinha isso como referência também. Marcélia, você volta a trabalhar com Karim no Céu de Sueli, que é outro personagem limítrofe também, né? Dentro de uma história também de ultrapassagem de limites. Né? Daí é outra visão daquele universo, daquele sertão profundo. Queria saber como que é esse seu retorno ao trabalho com Karim, né? Porque é diferente do Madame Satã. Porque é uma passagem, na verdade, né? Uma cena muito pequena. E foi uma cena difícil de fazer, porque quanto mais pequenas as cenas, mais difícil você entrar nesse universo, né? Porque você tem que, quer queira, quer não, ter todo aquele preparo, né, de preparar o personagem, né, para vivenciar aquela cena, né? Então é um trabalho de pesquisa mesmo, de dentro de casa, vai para dentro da casa das senhoras, conversa com elas, pergunta o que aconteceu, né? E a gente logo identifica pessoas que têm situações parecidas, né? Que as filhas muito novas vão embora, né? E não dá certo, e volta, e quando volta com um problema a mais, né? Já volta de barriga, já não tem emprego, já não sabe como sobreviver, né? E é muito nova para viver essa experiência. Então é todo um processo de novo. Toda vida que você vai fazer um trabalho novo, que recebe uma proposta para fazer um personagem novo, é um trabalho enorme em cima disso, é uma investigação, é uma pesquisa, é tentar vivenciar aquela cena, né, que o diretor propôs ali no roteiro. É tudo de novo, e é tudo do zero, é como andar, é como falar, qual é o ritmo, com quem vai contracenar, como é que vai ser. E a gente eu tive uma semana de preparação,
né? Uma semana. Para vivenciar esse personagem, né? Com a Fátima Toledo. Que eu acho assim que nem precisava essa coisa, né? Porque o trabalho de Fátima Toledo é muito intenso, né? Se eu fosse fazer uma protagonista mesmo, que fosse viver altos e baixos, né? Como a Sueli viveu, né? Eu achava bacana viver esse processo, né? Meu filho só tem 20 anos. Você sabe o que é isso? Teu filho é um sacana. Marcélia, você é nordestina, atriz, diretora. Qual que é a sua opinião quando cineastas do Sul olham o seu Nordeste? Que é uma coisa muito comum no cinema brasileiro, né? Cineasta do Sul adora filmar no Nordeste, né? É. Como que esse Nordeste que eles filmam aparece para você? É real? Alguns são reais, né? Porque esses diretores, eles investigam no Nordeste o submundo da sobrevivência, sabe? Na maioria dos filmes nordestinos, você viu que os filmes, por exemplo, mas aí já é um nordestino que investiga muito isso, né? Que é Baixi das Bestas, por exemplo. Do Cláudio Assis. Do Cláudio Assis, né? Cláudio Assis já é um nordestino, né? São super muito pernambucano. profundo, mas ele já vê um nordestino o supra-sumo do nordestino, que é aquele que já está lá no fundo do poço, aquele que já não rende mais para a vida, né? Aquele que já está, né? Que já se entregou, que está lá naquele lugar e que vive aquilo mesmo, se bebe, bebe mesmo, se prostitui mesmo, né? Então, agora sim, se você me perguntar como é que um sulista vê um nordestino, né, eu vou dizer que realmente eles vão investigar esse tipo de coisa, né, este tipo de submundo. Por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos, né, ganhou muitos prêmios, Vidas Secas hoje é uma obra-prima, né, mas é aquela história do Nordeste. Eu acho assim que a maioria dos filmes nordestinos, a maioria do prêmio do cinema brasileiro é nordestino, né, contando as histórias dos nordestinos, as histórias desse submundo, nordestino em São Paulo, nordestino nesse universo, nordestino, né? E nunca vi contar a história de um nordestino rico. Vamos. Levante. O Sonho de Inacim, do Eliezer Rolim. Ele é nordestino, seu parceiro de teatro. E como que é a visão dele do Nordeste? Folhetim. Na verdade, ele quis contar aquelas coisas engraçadas, né? Conta a história do padre, do fundador da minha cidade, Cajazeiras, Paraíba, né? Que foi um grande revolucionário, que revolucionou a Paraíba em termos de educação, né? Mas também ele conta as histórias, né, daquelas figuras lendárias que tinha na Paraíba, né, que é 99, uma doida que tinha, que é a visão dos padres em relação, né, a esse universo de Padre Rolim, né, mas tudo de forma muito engraçada. Né, ele vê as coisas com humor, né, então é um pouco da realidade da minha cidade, né, embora esteja mais dilatada, né, esteja mais cômica, né, mas é um pouco aquela história da minha cidade,
Né? Aqueles padres são assim, aquelas figuras lendárias que tiveram são assim. Zé Dumont caiu perfeitamente lá como cara que vende leite na carroça e que sabe a história de todo mundo, né? E que interfere na vida das pessoas. Cidade do interior é assim. Marcélia Cartacho, muito obrigado pela sua presença, sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Muito obrigada, Sala de Cinema, né, pela oportunidade. E fico muito contente, assim, de, né, poder contar algumas coisas, poder falar um pouco de mim, da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Até o próximo Sala de Cinema, com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.